Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo agora um reforço de conteúdo de mais um assunto importantíssimo: geometria, relações métricas no triângulo retângulo. Perfeito? Eu já fiz algumas videoaulas que envolviam esse assunto, né? Mas vamos começar a fazer um pequeno reforço de conteúdo desse assunto que é muito importante. Ele vai ser fundamental para toda a geometria, né? Após esse assunto, após esse momento aí, né? Após esse conteúdo, né? O teorema de Pitágoras, né, ou as relações métricas num triângulo retângulo serão fundamentais para o entendimento da geometria. Seria o que nós podemos chamar de uma geometria 2. Perfeito? A segunda parte da geometria plana, claro. Tá certo? Então, gente, vamos lá, vamos recordar. Bom, eu tenho aqui desenhado um triângulo retângulo ABC. Ele é retângulo em A, ou seja, o ângulo de 90 graus está em A. Perfeito? E a gente tem alguns nomes especiais para o triângulo retângulo. O lado oposto, né, ao ângulo reto, ou seja, o maior de seus lados, ele tem o nome de hipotenusa. Perfeito? Os dois outros lados opostos aos ângulos agudos são chamados de catetos. Então eu tenho aqui, ó, A é a minha hipotenusa, B e C são os catetos. No caso específico aqui, o cateto B é o chamado maior cateto, ou cateto maior, e o C é o cateto menor. Tá certo isso, gente? Vamos só recordar um pouco da teoria angular do triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus, portanto os outros dois ângulos somados nos levam ao resultado 90 graus. Ou seja, esse ângulo B mais esse ângulo C são o que? São ângulos complementares, né? Ou seja, são ângulos que somam 90 graus. Tá certo isso, gente? Então, num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo reto e tenho dois outros ângulos agudos. Perfeito? Vamos recordar, ó. Hipotenusa A, cateto maior B, cateto maior C. Perfeito? Ainda tenho alguns outros elementos importantes. Um elemento importante que eu tenho é a altura, né? Quer dizer, o que é a altura? É a altura relativa à hipotenusa. Então, do vértice do ângulo reto eu baixo uma perpendicular que toca a hipotenusa A. E esse segmento, que é uma seviana, né? Qualquer segmento que une um vértice ao lado oposto, essa seviana chama-se altura, né? E ela, né? Isso aqui é chamado pé dessa altura, né? E claro, esse pé forma com a hipotenusa ângulos de 90 graus, ângulos retos, perfeito? Então aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto. E nessa brincadeira, gente, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo e esse triângulozinho maior também será um triângulo retângulo, né? E é importante que eles serão triângulos semelhantes, mas isso aí a gente vai deixar para uma outra oportunidade, onde a gente vai tentar mostrar essas relações aqui, tá certo? Então vamos recordar as relações métricas? Bom, a relação fundamental é o nosso teorema de Pitágoras, e ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o famoso teorema de Pitágoras, um dos mais importantes teoremas de toda a matemática. Tá certo? Pitágoras era um matemático, né? E ele foi o cara que, sacou essa coisa fantástica, que é o seu teorema, essa relação métrica importantíssima, tá bom? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Perfeito? Eu tenho mais duas relações, eu terei mais 4 relações aqui. A relação 2 é uma relação interessante, que ela diz o seguinte, ó: um cateto, né? O cateto ao quadrado, antes de falar a relação, eu esqueci de um detalhezinho que eu não falei aqui, né? Das projeções. M e N são o quê? São as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, por exemplo, eu tenho meu cateto B. Quando eu projeto, imagina um feixe de luz aqui, né? Eu estou projetando o cateto B sobre a hipotenusa. Aí nasce essa coisa aqui que a gente chama de
projeção. Então o M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. O mesmo acontecerá com o N, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. Imagina um feixe de luz aqui, ó. Acenda a luz aqui, qual é a sombra que vai acontecer? A sombra que vai acontecer é justamente essa sombra aqui, ó. Né? É o meu N, por isso que eu chamo isso de projeção. Então M e N são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E um detalhe interessante, que é lógico, imediato, é a gente perceber que a soma das projeções me dará, claro, o comprimento da hipotenusa A, né? M mais N é igual a essa. Eu nem escrevi essa relação, que ela é tão imediata, é tão lógica que nem é necessário. Perfeito? Agora sim nós vamos retornar às nossas relações. Então o que diz a relação 2? Né? Ela diz o seguinte, ó, um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção sobre ela. Então, um cateto ao quadrado é igual a quem? A hipotenusa vezes a projeção deste cateto sobre essa hipotenusa. Essa é a relação 2 e, consequentemente, nasce a relação 3. Né? Um cateto, no caso aqui, o B ao quadrado, é igual a quem? Ó, a hipotenusa A, vezes a projeção M desse cateto B sobre a hipotenusa A. Perfeito? Então já tem duas relações. Ó, C ao quadrado é igual a N e B ao quadrado é igual a M. Inclusive, é interessante lembrar isso aqui. O teorema de Pitágoras, né, uma de suas deduções, nasce dessas duas relações. Então, a primeira relação que a gente descobre, na verdade, é essa relação 2 e essa relação 3. São as duas primeiras. E depois é que a gente vai partir para o teorema de Pitágoras. Facilmente, ó, soma essas equações, você vai ter, ó, B2 mais C2 é igual a A, né, N mais AM. Olha só que interessante. Você coloca o A em evidência, eu tenho A e M mais NA, A ao quadrado, nasce o teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos ver mais uma relação, a relação 4. Essa relação 4 fala o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao produto entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ou seja, H ao quadrado é igual a M vezes N. Olha lá, H ao quadrado é igual a M vezes N, tá bom? E finalmente a última relação, né? Eu tenho aqui, quer dizer, eu falo aqui relação, né, gente? Relação fundamental, as importantes, as mais importantes, tá bom? A relação 4 que me fala o seguinte, ó, o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto entre os catetos, ou seja, B vezes C é igual a A vezes H. AH é igual a BC. Tá certo? Aí eu falei ainda há pouco que eu tinha as relações métricas, né, as principais, as mais importantes, porque existem outras relações. Vocês querem ver? Olha só, vocês concordam que esse ângulo é reto? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Perfeito? Ó, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo AC e esse ponto que faltou uma letrinha aqui, ó, forma um triângulo retângulo. E aqui eu posso perceber o seguinte, ó, esse é o ângulo reto, aqui eu tenho a hipotenusa. Eu posso dizer o seguinte, ó, B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. É uma relação, né? É uma relação, na verdade, consequente do próprio teorema de Pitágoras. E tem nesse outro triângulozinho, que também é um triângulo retângulo, eu tenho outra relação, ó, o C, no meu caso aqui será a hipotenusa, eu tenho que C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, H ao quadrado mais N ao quadrado. Então são duas relações subsequentes. Perfeito, então, gente. E aí tem outras relações. Se a gente começar a mexer aqui, a gente vai encontrar uma série de outras relações, mas são realmente bem menos importantes. Eu garanto a vocês que com essas relações, e mais essas duas que eu coloquei aqui, a gente vai resolver todo e qualquer, nós temos condições, estamos aptos a resolver quaisquer problemas envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. Perfeito, então, gente? Então, vou fazer um probleminha aqui, para a gente começar a mexer com esse assunto, tá bom? Olha só, um problema bem simples, tá? Para a gente começar a mexer com esse assunto e a partir daqui eu vou começar a deslanchar e falar mais um pouco de relações métricas no triângulo retângulo. Olha só, calcular a hipotenusa, as projeções dos catetos sobre ela e a altura de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 centímetros. 3 centímetros e 4 centímetros. Vamos lá, gente? Então já me deram que aqui o cateto maior é 4, o cateto menor é 3. Então eu tenho que começar a achar os outros dados, ou seja, a hipotenusa, as duas projeções e também a altura, tá certo? Vamos lá então, vamos começar calculando a nossa hipotenusa e aí eu vou pensar o seguinte. Eu tenho que aprender essas relações, e aí eu acho que vale a pena a gente decorar essas fórmulas, que eu falo muitas vezes que a gente deve evitar decorar fórmulas, mas algumas fórmulas a gente precisa realmente decorar. O que eu evito, que eu converso com vocês, é que a gente deixe de decorar 200, 300 fórmulas. A gente pode redecorar uma meia dúzia delas, umas 20, 30 fórmulas, e a partir daí a gente tem condição de resolver todos os problemas de geometria. Tá bom? Essas aqui são fundamentais, a gente realmente precisa guardar. Tá certo? Então, vamos lá então. A minha hipotenusa, eu tenho dois dados, eu tenho os dois catetos B e C, e eu vejo aqui a relação que envolve B e C. Olha só, o teorema de Pitágoras fala em A, B e C. Eu tenho B, tenho C, vou ter condições de achar o A. Perfeito? É sempre isso, quer dizer, eu tenho que ter um termo que eu não conheço, né? Por exemplo, eu tenho aqui o cateto, né, 3 e 4,
Se eu usar essa relação não vai me adiantar nada, porque eu tenho um cateto, mas não tem nem hipotenusa nem projeção. E os outros, a mesma coisa. Olha, H2 igual a MN, eu não tenho nenhum deles. Como é que eu vou calcular? Esse aqui eu podia tentar, mas eu vou ficar com A vezes H, não é isso? Então, a primeira providência é a partir daqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu tenho os dois catetos, vou achar a hipotenusa. Vamos lá, então? Eu sei que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. A ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, ou a hipotenusa ao quadrado, é igual a 25. Gente, aí eu pergunto a vocês qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Tem 2, né? A gente sabe que existem 2. Tem o menos 5 e tem também o mais 5. Mas no caso aqui eu estou em geometria, não me interessa o negativo, só me interessa o positivo. Portanto, raiz quadrada de 25 para mim terá o valor apenas positivo. A é igual a 5 centímetros. Eu acabei de descobrir que a minha hipotenusa, a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo, é igual a quanto? É igual a 5 centímetros. Perfeito? Já temos os dois catetos, 3 e 4, e temos a hipotenusa 5. Tá certo, então? Vamos lá? Vamos tentar calcular outro agora? Agora eu já tenho. Vamos então calcular a altura agora? Temos condição de achar a altura. E por que nós temos condição de achar a altura? Usando justamente essa fórmula 5, a relação 5, né? Por que eu vou usar essa relação 5? Eu já tenho a hipotenusa, já tenho os catetos. Tá certo? E agora fica fácil a gente achar justamente a altura, né? Eu tenho 3 elementos, o quarto eu vou encontrar. Vamos lá, então? Eu sei que a hipotenusa é 5, 5 vezes H, né? Isso, ó, 5 vezes H é igual a quem? 4 vezes 3, que são os catetos. Eu tenho que 5H igual a 4 vezes 3, 12. Eu tenho, então, que a altura é igual a 12 sobre 5. E aqui cabe a gente resolver, né? Esse número decimal, né? Vamos deixar nessa forma de fração, né? Vamos transformar isso em número decimal. A minha altura é 12 dividido por 5, isso me leva a 2,4. Acabei de achar, então, a altura de nosso triângulo. Nosso triângulo, então, né? Nosso triângulo retângulo, ele tem a altura relativa à hipotenusa igual a 2,4 centímetros. Perfeito? O que está faltando para a gente? Falta calcular as projeções. Vamos calcular a projeção M. Olha só, agora eu quero calcular a projeção M. Veja bem, eu vou usar essa formulazinha aqui para calcular a projeção. Olha aqui, ó. Tá certo? Olha só. Né? Eu tenho quem? Olha, eu tenho esse cateto B, tenho a hipotenusa, eu vou facilmente achar o M. Tá claro então, gente? Vamos lá? Olha só, qual é a projeção M então? Minha projeção M. Eu sei que B ao quadrado é igual a M, ou seja, esse cateto, né, é igual a hipotenusa vezes a projeção dele sobre ela, ou seja, B ao quadrado é igual a M. Olha lá, eu sei que o B é 4, 4 ao quadrado é igual a hipotenusa 5 vezes M. 4 ao quadrado é 16, é igual a 5M, o M é igual a 16 quintos, é exemplo do que eu fiz na altura, eu vou transformar também em número decimal. Eu chego a M igual a 3,2 centímetros. Tá? Esse segmentozinho aqui, ó, o M, ele vale 3,2 centímetros. E agora falta calcular a projeção N, que eu poderia agora ter uma infinidade de possibilidades, algumas, infinidade não, algumas situações para resolver isso facilmente. Bom, se o M é 3,2, a hipotenusa é 5, fica fácil calcular que o N será 1,8. Mas eu vou calcular usando a formulazinha para a gente não deixar de fora uma fórmula dessas, né? Eu usei todas elas, faltou essa aqui. E essa aqui também ficou faltando, mas a gente vai usá-la daqui para frente, tá bom? Ó, C2 é igual a N, falta calcular o N, não é isso? Ó, eu sei que o C vale 3, 3 ao quadrado dá 9, é igual a 5N, 5 é a hipotenusa, 9 é igual a 5N, o N é igual a 9 sobre 5, 9 quintos, e 9 quintos a gente transformando em número decimal, eu chego confirmando o que eu já havia falado, M igual N, no caso aqui é N igual a 1,8, tá bom? Deixa eu emendar o N aqui para não ficar errado, o N é igual a 1,8. Perfeito, gente? Fizemos a primeira questão, e essa questão eu quero deixar muito claro com vocês que é uma questão introdutória, né? A gente vai começar a partir daqui a mexer com essa coisa fundamental, esse assunto fundamental que são as relações métricas no triângulo retângulo, perfeito? E esse triângulo que eu acabei de calcular os seus dados todos, eu vou usar nas próximas videoaulas, e numa delas eu vou dar um macete, um bizu fantástico para quem está se preparando para concurso, para quem vai, vocês vão ver que esse macete que eu vou ensinar a vocês, que é inclusive um macete pouco ensinado, vai ser muito útil. Muitas vezes a gente se depara com um problema de triângulo, retângulo, né, e que traz com números muito grandes, e aí a gente fala, puxa,
Como é que eu vou resolver essas coisas todas? E aí, eu vou mostrar um macete a vocês, já que boa parte das provas usa triângulos semelhantes a esse que eu mostrei a vocês. Esse triângulo, né? 3, 4, 5, olha que interessante, 3, 4, 5, os lados são números consecutivos, não é isso? 3, 4, 5, 3, 4 são os catetos, 5 é a hipotenusa. Ele tem o seguinte, ó, cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5, altura 2,4, a menor projeção é 1,8, a maior projeção é 3,2. E vocês vão ver que muitos dos triângulos usados nos exercícios que nos são propostos são triângulos semelhantes a esse. E a gente vai transformar um problema que envolve relações métricas no triângulo retângulo num problema simples de proporção, tá certo? Mas isso aí eu vou ver na próxima videoaula, tá bom? Mais pra frente, não na próxima não, mais pra frente eu vou ver esse assunto que eu acho importantíssimo, esse bizu que a gente pouco vê os professores passando para os seus alunos. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, a parte de aritmética, a parte de álgebra estão completíssimas, inclusive esse assunto, triângulo retângulos, também já está presente em nosso site, portanto, vale a pena a sua visita, né? Você que é concursando, está se preparando, está precisando fazer essa recordação de matemática, a gente, a dica está dada num site totalmente gratuito, isso é fundamental, o nosso site não tem área restrita, não tem login, não tem senha, não tem cadastro, nada disso, você fica livre para estudar o tempo que você necessitar, pelas nossas mais de 200 páginas. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você estiver inscrito em nosso canal e tiver marcado a opção Quero Ser Notificado, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Nessa primeira visão que nós fizemos aqui de relações métricas no triângulo retângulo, faremos mais questões dessas, já que esse assunto é muito importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.